Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Oi, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Dicas do Paulo. Este programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais. E para dar dicas para a gente, o professor Paulo Correia, coordenador do grupo de pesquisas Mapas Conceituais, da USP, no nosso podcast. Se você não sabe quem é o professor Paulo, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer a nossa equipe de trabalho. Paulo, começando com as dicas de hoje, eu agradeço a sua participação. A minha primeira pergunta que eu faço para você, o que é a tal da pergunta focal, tanto comentada nos mapas conceituais? Olá, Bruno, tudo jóia? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar mais uma vez sobre os mapas conceituais, que é um tema que eu gosto bastante, né? Bom, a sua pergunta é ótima porque lembra a gente que a gente faz mapa conceitual para responder uma pergunta focal. E usualmente não é isso que as pessoas fazem, né? Então a pessoa descobre os mapas conceituais, ela fica super empolgada e aí ela já começa a fazer um mapa conceitual via de regra explorando um tema. Então, por exemplo, temas como futebol, carnaval, qualquer coisa. E aí o que acontece é que esse mapa ele vai virando um mapa enorme, porque esses temas dão origem a vários mapas conceituais, mas a gente só vai perceber isso se a gente fizer uso da pergunta focal. Então, a pergunta focal, ela é um delimitador do escopo do mapa. Então, deixa eu falar isso de um jeito mais simples. Quando eu estou pensando num mapa conceitual sobre carnaval, eu posso colocar um monte de coisa sobre carnaval nesse mapa conceitual, até que eu defina com clareza a pergunta focal dele. Então, por exemplo, eu poderia ter um mapa conceitual com a seguinte pergunta focal: como são as regras do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro? Então, veja, o mapa que era sobre carnaval, que era um mapão enorme, agora vou afunilar o enquadramento desse tema amplo, carnaval, para algo bastante específico. Então, ele é um mapa conceitual sobre as regras do desfile de uma determinada cidade. Então, a pergunta focal, ela ajuda a gente a organizar o tema na nossa cabeça. Então, é um grande desafio para os mapeadores identificar quais são as melhores perguntas focais que a gente pode usar para organizar um grande tema. Então, se você, sem pensar em pergunta focal, eu tenho certeza que em algum momento você vai pensar assim: ué, mas por que eu estou fazendo esse mapa? Será que eu posso pôr mais esse conceito? Será que eu posso pôr mais esses outros exemplos? E aí o mapa vira aquele mapa gigante, né? Eu geralmente gosto de dar um exemplo, vamos pegar o exemplo do futebol. Então, o exemplo do futebol começa com esporte, Brasil, né, campeão, campo, estádio, gramado, grama verde. E aí, de repente, o nosso pensamento, que é todo interligado, falou em verde. Aí já me ocorre falar de dinheiro, porque eu penso no dólar, que é verde, e aí eu já penso em dinheiro, e aí já liguei outro tema totalmente diferente, porque eu deixei o meu pensamento voar muito longe. Então a gente tem que ter essa noção de que, como na cabeça da gente tudo é muito interligado, então de repente o verde da grama do futebol pode te levar a um outro tema, né? Então assim, a pergunta focal, ele é o elemento essencial para a gente delimitar os nossos mapas. Vou dar um último exemplo. Vamos lembrar quando a gente faz uma dissertação, né? Por exemplo, nos exames vestibulares, no Enem, ou mesmo na escola. Então, o que acontece? Você recebe um tema para trabalhar na sua dissertação, que deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, se eu lembro bem, mas ela deve ter um título. Justamente por quê? Porque o tema ele é amplo o suficiente para que você faça o seu afunilamento. E esse afunilamento, ele vai ser sinalizado em primeiro lugar aonde? No título. Então, a hora que você tem o título da dissertação, aí eu sei como isso se vincula ao tema geral. A mesma coisa a pergunta focal faz no mapa, ou seja, a pergunta focal, ela antecipa para o mapeador e para qualquer um que leia o mapa sobre o que especificamente esse mapa conceitual está tratando. Professor Paulo, na sequência dessa explicação que você mencionou, muitos mapeadores eles começam o mapa e depois ele vai estabelecer a pergunta focal. Essa relação, visto seu comentário, é inapropriada, né? Porque pode ocorrer uma perca do foco do tema, correto? Olha, Bruno, na verdade, não. Vamos pegar de novo o exemplo da elaboração de uma dissertação.
Então, se eu estiver lá no Enem, ou num vestibular, ou mesmo na escola, e a professora me dá um tema de uma redação que eu domino muito, que eu gosto muito, e que eu já estou enxergando um recorte para dar um afunilamento que eu vou fazer, de repente, o que vai acontecer? Eu já tenho o título e eu já sei o que eu vou escrever. Mas eu confesso para você que esse, para mim, é o caso mais raro, porque frequentemente vai acontecer o inverso. Você recebe o tema, você começa a pensar no que pode ser interessante, eventualmente você vai chegar em elementos do desenvolvimento e da conclusão, aí você vai imaginar como é que você vai introduzir essa discussão, e por último, você vai ter a pergunta focal sendo elaborada. Então, do mesmo jeito que acontece nas redações de dissertação, o conceitual, ele tem que ter a pergunta focal. Em alguns casos, você vai conseguir, como mapeador, já começar com a pergunta focal definida e fazer o mapa. E veja, Bruno, que essa é a situação de várias atividades avaliativas em sala de aula. Então, o professor define a pergunta focal e você faz o mapa. Agora, em várias outras situações, você começa a fazer o mapa, eventualmente, no meio do caminho, você coloca uma pergunta focal, e quando o seu mapa está pronto, você olha para aquela pergunta focal e ela já não serve mais. Então, você vai ver que na última etapa da revisão, você vai alterar a pergunta focal. Então, o mais importante é que, no final de tudo, a pergunta focal tenha muita coerência, considerando o conteúdo que está mapeado e representado ali pelo mapeador. Professor, visto que agora o senhor mencionou a importância da pergunta focal, a dúvida que me vem na cabeça é quando é necessário fazer um mapa individualmente. E um mapa digital, ele tem vantagem nesse processo? Olha, Bruno, eu acho que sempre um mapa individual é importante porque ele ajuda ao indivíduo, né, com perdão da repetição, organizar os seus próprios conhecimentos. Então, vamos imaginar o seguinte: daqui a 30 minutos, eu e você vamos participar de uma reunião sobre um determinado tema, e aí a gente vai chegar lá para começar a discutir esse tema. Então, é melhor que antes da gente colaborar nessa reunião, que a gente organize o que cada um pensa sobre o determinado tema. Então, por isso eu acho que o mapa individual ele é fundamental para que as pessoas se preparem para a colaboração, se preparem para a discussão. Senão, o que vai acontecer é aquela cena que muitas vezes a gente vê, que é você começar a explanar, a falar sobre um determinado tema, e a pessoa que está te ouvindo, ela está te ouvindo com uma cara muito estranha, e ela te pergunta assim, mas do que você está falando exatamente? Ou seja, uma pessoa que está colaborando se preparou adequadamente e a outra não. Então, os mapas individuais, eles são importantíssimos. E eles são importantes, sobretudo, porque eles conseguem melhorar a eficiência de colaboração. Então, eu, pessoalmente, gosto sempre de me preparar para as reuniões fazendo um mapa individual, porque aí, colocando esse mapa individual na discussão, eu tenho certeza que vai ser muito mais eficiente. Professor, em outros episódios você já mencionou as vantagens de um mapa digital em relação a um mapa feito em papel comum ou com post-its. Dado esse mapa digital, nesse mapa é possível fazer a inserção de links ou outras ferramentas virtuais no mapa? É sim, Bruno, e essa é mais uma vantagem da gente usar o programa CMap Tools. Então, aqui cabe fazer uma distinção. Se você quer inserir links, por exemplo, nos conceitos, né, dando vinculações a vídeos, textos digitais, imagens, grupos, por exemplo, outros mapas conceituais, quer dizer, tudo isso é possível se você usa o CMap Tools, porque ele é um programa que foi feito especialmente para a construção de mapas conceituais, né? Então, nesse caso, você enriquece, vamos assim dizer, o conteúdo do mapa conceitual. Então, vamos voltar àquela situação hipotética que eu estava falando, onde eu e você vamos nos reunir daqui meia hora, cada um preparou o seu mapa individual, e na nossa reunião, o que nós vamos fazer? Nós vamos discutir o tema da reunião, que pode ser, por exemplo, um projeto, e nesse projeto, por exemplo, tem um cronograma, e a gente sabe que cronograma não é bom fazer com mapa conceitual. Cronograma é bom você fazer, por exemplo, com uma planilha. Então, a gente pode criar esta planilha
e criar um link também para essa planilha a partir do mapa conceitual. Ou seja, na hora que a gente estiver olhando o mapa conceitual, vai ter um conceito lá chamado cronograma, você vai clicar nele e você vai cair numa planilha onde você vai aí sim ter chance de ver muito bem organizado o seu cronograma. Então, o que é legal da gente notar é que o uso do programa CIMAP Tools, ele permite revisar mais agilmente os mapas individuais, ele facilita o processo de revisão usando outras pessoas, então, em processos colaborativos, é sempre mais prático usar mapas digitais criados no CIMAP Tools. E para fechar com chave de ouro, tem essa possibilidade de incluir recursos digitais no mapa, criando o que nós chamamos de modelo de conhecimento. Então, assim, com todas essas vantagens, né, é que a gente acaba recomendando o CIMAP Tools, porque, além de tudo isso, ele é gratuito. Então, basta você fazer uma busca no Google, escrever CIMAP Tools e você vai conseguir fazer o download de graça desse programa que foi especialmente desenvolvido para a criação de mapas conceituais. Pegar essas dicas de hoje, essas dicas só com um especialista. No programa de hoje, vimos a importância da pergunta focal, a importância do mapa ser realizado individualmente e as vantagens do mapa ser digital e as ferramentas que podem ser acopladas a ele. Obrigado pelas dicas de hoje, Paulo. Agora, só resta todos nós praticar. Nos vemos no próximo Dicas do Paulo. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!